Olá, hoje nós vamos falar como obtivemos nossa Bíblia Sagrada. A palavra cano é mera transliteração do termo grego canoev, que quer dizer vara, reta, régua ou regra. O cano protestante do Antigo Testamento é exatamente igual ao cano hebraico massorético. O cano massorético é a Bíblia hebraica na forma definitiva, vocalizada e acentuada pelos massoretas. Porém, a ordem dos livros segue a da Vulgata e da Septuaginta. Os manuscritos. A Bíblia foi originalmente escrita em longas lâminas de pergaminho, que eram então enroladas em rolos de madeira. Eram chamados manuscritos, que significa escrito à mão. Os homens que copiavam a palavra de Deus nesses manuscritos chamavam-se escribas. Esses manuscritos eram muito caros e eram lidos à congregação. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. A Septuaginta. A Septuaginta é a tradução mais usada nos dias de Jesus. Por volta de 277 AC, uma tradução grega do Velho Testamento foi feita por 70 doutores de Alexandria. Essa tradução foi largamente difundida e foi usada nas traduções posteriores. Um diz que os 70 sábios judeus não passa de uma lenda mais deixada de lado. A grande importância dessa tradução é muito notável, porque os primeiros escritores cristãos a utilizaram. A Vulgata. A Vulgata serviu de base para as versões principais saxônicas. Esta foi uma tradução latina da versão Septuaginta do Velho Testamento do original grego do Novo Testamento. Significa tornar comum ou pública, vulgar. Foi feita no norte da África e foi revestida por Jerônimo no IV século, mais ou menos 400 anos depois de Cristo. Durante séculos, esta foi a Bíblia padrão da Igreja Católica. O dirigente lia para o povo. Durante os anos das eras das trevas, a palavra de Deus esteve trancada na língua latina. A tradução de Jerônimo foi muito aceito até hoje, especialmente em meios católicos. Em português ainda temos Bíblias que são traduções em português. A primeira tradução anglo-saxônica. O reverendo Bede traduziu os Salmos e os Evangelhos para o anglo-saxão. Alfredo o Grande ordenou que a Bíblia toda fosse traduzida, mas não viveu o suficiente para vê-la acabada. Os capítulos. Em 1250, o cardeal Hugo dividiu a Bíblia em capítulos com o propósito de uma concordância com o latim. Algumas divisões eram destrosas, mas têm sido conservadas em todas as posteriores traduções. A primeira tradução para o inglês. John Wycliffe foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês, da Vulgata Latina. Gastou 22 anos nesse trabalho. Cada exemplar custava 40 libras e levava 10 meses para ser escrito. Ele encontrou oposição da parte dos católicos romanos. Em 1384, ele morreu de paralisia. 40 anos mais tarde, católicos romanos desenterraram seus ossos e os queimaram, espalhando suas cinzas no rio Swift. A invenção da imprensa. A imprensa foi inventada na Europa por Gutenberg por volta de 1450. Foi introduzida na Inglaterra por Caxton em 1476. Quando Gutenberg inventou a imprensa móvel, ele profundamente despertou civilização. Na realidade, ele deu a Bíblia para o povo. Antes disso, a Bíblia era acorrentada nos púlpitos, e antes disso era escondida e trancada nas cavernas. Mas com a imprensa móvel, o homem e a mulher comum tinham acesso à palavra de Deus, e com a Bíblia nas mãos, o povo progredia para a liberdade. E disto veio a reforma. William Tyndale. Em 1525, Tyndale, um dos reformadores protestantes, fez outra tradução inglesa e foi o primeiro a publicar um Novo Testamento impresso em inglês. Ele teve que fazer isto, parcialmente em Colônia e parcialmente em Ward. Os testamentos eram contrabandeados para a Inglaterra em fardos de algodão, sacos de farinhas, etc.
os católicos faziam todos os esforços para impedir sua divulgação e queimaram milhares de exemplares. Ele traduziu do grego e essa tradução foi muito bem feita. Ele também traduziu o Pentateuco e o livro de Jonas para o inglês. Em 1533, ele publicou uma versão revista do Novo Testamento, do original grego. Em 1536, Tyndale foi estrangulado e queimado numa fogueira. A Bíblia impressa em inglês. A Bíblia completa foi impressa pela primeira vez em inglês, em 1535, por Miles Coverdale, a primeira tradução autorizada da Bíblia. Thomas Cromwell persuadiu Henrique VII a conceder licença para a publicação da Bíblia em inglês. Isso foi feito por John Hodges, e essa edição se tornou conhecida como a Bíblia de Mateus. Não tinha aceitação popular por causa dos comentários feitos à margem contra a Igreja Católica Romana. Em 1539 foi reimpressa por Coverdale e outros, sem os comentários. O rei deu sua aprovação e essa se tornou a primeira tradução autorizada. Ela ficou conhecida como a Grande Bíblia por causa de seu tamanho. Devia estar em cada paróquia, acorrentada ao púlpito da igreja, onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus ser lida. A Bíblia de Genebra. Em 1560, a Bíblia de Genebra apareceu, preparada pelos reformadores de Genebra. Foi traduzida dos originais grego e hebraico. Era de tamanho menor e se tornou popular. Era a Bíblia usada por Shakespeare, Cromwell, John Bunyan e foi traduzida para a América pelos colonizadores. Era importante pelas seguintes razões. Primeiro, dividia o texto em versículos. Segundo, usava o tipo romano de leitura mais fácil. E terceiro, foi a primeira a usar os caracteres itálicos para as palavras acrescentadas pelos tradutores, por causa do idioma inglês. A Bíblia Douai. Em 1582, os católicos romanos traduziram o Novo Testamento Reims. Em 1610, traduziram o Velho Testamento em Douai. Esta tradução inclui os livros apócrifos. Foi traduzida da Vulgata Latina e contém erros grosseiros. O que significa livros apócrifos? São os 14 livros incluídos na Bíblia Católica Romana e que não estão na Bíblia Protestante. Apócrifo significa escondido ou secreto. Não estão incluídos em nossa Bíblia por quê? Primeiro, as Escrituras estão encerradas em si mesmas e absolutamente completas, sem faltar nada. Segundo, não há qualquer referência aos livros apócrifos no Novo Testamento. Terceiro, há 3 advertências solenes a respeito de se acrescentar algo à Bíblia. Primeiro, Moisés, Deuteronômio 4:2. Segundo, Salomão, Provérbios 30, versículo 6. E também, terceiro, João, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Os livros apócrifos não são reconhecidos pelos judeus ortodoxos ou pela igreja cristã como sendo inspirados. Os apócrifos contêm grande número de tolices lendárias e alguns erros históricos crassos. A versão King James. Em 1611 apareceu a versão King James. Essa é a tradução usada agora pela maior parte dos povos da língua inglesa. 47 doutores, autorizados pelo rei Tiago I, fizeram um estudo exaustivo das traduções anteriores. Antigos textos gregos e hebraicos foram estudados para se obter os melhores resultados. Manteve o primeiro lugar durante 13 anos, durante 350 anos. A versão revista. Em 1881, 100 estudiosos de diferentes denominações da Inglaterra e da América trabalharam durante mais de 10 anos. A versão King James foi usada juntamente com as mais antigas cópias das Escrituras. A versão americana padronizada. Em 1505, essa levou 15 anos para ser feita e divide a Bíblia em parágrafos. A versão revista padronizada. Em 1929, o direito autoral da versão americana padronizada foi transferida para o Conselho Internacional de Educação Religiosa, um organismo ligado às 40 maiores denominações protestantes. Esse conselho nomeou uma comissão de estudiosos de 20 seminários e universidades
para revisar a versão padronizada. A versão padronizada da revista do Novo Testamento foi publicada em 1946 e a Bíblia completa em 1952. Essa versão reflete uma teologia liberal. Podemos notar isso na tradução da palavra virgem, etc. Há outras traduções em inglês moderno que podem ser usadas para comparar. Moffat Wigmore, amplificada, Bíblia Phillips, Bíblia Viva, NTV, etc. Estas ajudam no estudo da Bíblia e podem ser usadas como fonte de referência. É prudente, entretanto, conservar a versão King James como principal texto da palavra de Deus, por ser esta a versão que Deus usou acima de todas as outras na salvação de almas. Algumas seitas têm suas próprias Bíblias para promover suas doutrinas, mas mesmo assim, a gente consegue achar o plano certo de salvação. Parece mesmo com erros, Deus sempre tem um jeito de mostrar a verdade para aqueles que o buscam de coração. Deus pode nos mostrar mais claro o seu caminho, seus modelos, seus planos. No entretanto, a palavra escrita de Deus, as escrituras sagradas, já está completa e nada deve ser acrescentada ou tirada a ela. Apocalipse 22, 18, Deuteronômio 4, versículo 2. Fatos científicos e arqueológicos. É importante observarmos que nenhum achado arqueológico jamais provou estar errada uma referência bíblica. Aliás, o número maior que 25 mil lugares que foram localizados e documentados confirmam a precisão e a fidedignidade das narrativas bíblicas de eventos, grupos étnicos, cronologias, etc. A pesquisa arqueológica continua em dia e muitos arqueólogos, na verdade, usam textos da Bíblia para lhes ajudarem a localizar locais históricos. Há várias décadas atrás, um jovem pastor de ovelha descobriu várias urnas grandes, repletas de documentos antigos. Esses documentos tornaram-se conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto. Dentre eles encontravam-se vários manuscritos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e estavam em excelentes condições quando foram comparados com os milhares de manuscritos já existentes. Nenhuma diferença importante foi encontrada. O que tornou essa descoberta tão significativa foi o fato de que os pergaminhos do Mar Morto eram 1000 anos mais antigos do que qualquer outro manuscrito completo, tanto do Antigo como do Novo Testamento, em posse dos peritos. Revista Atos. Notamos o espantoso ciclo da água na Terra. A enciclopédia de Copton descreve do seguinte modo: o que acontece? A água evapora da superfície dos oceanos para a atmosfera. Corrente de ar em constante movimento na atmosfera da Terra levam o ar úmido da Terra adentro. Quando o ar esfria, o vapor condensa-se para formar gotículas de água. Essas costumam ser vistas mais como nuvens. Frequentemente, essas gotículas se juntam para formar gotas de chuva. Se a atmosfera estiver bastante fria, formam-se então flocos de neves em vez de gotas de chuva. De qualquer modo, a água que viajou desde um oceano por centenas ou milhares de milhas cai para a superfície da terra. Ali se junta em correntes ou penetra no solo. Inicia a sua viagem de volta ao mar. Esse notável processo que possibilita ver vida em terra seca foi bem descrito na Bíblia cerca de 3 mil anos atrás. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Eclesiastes capítulo 1, verso 7. Alguns tentaram desacreditar na Bíblia por dizer que ela não é exata. Todavia, em anos recentes, os arqueólogos desacreditavam, escavavam as ruínas de cidades mais antigas em terras bíblicas e descobriram inscrições e outras evidências que provam terminantemente que as pessoas e os lugares mencionados nos mais antigos registros bíblicos existiram realmente. Encontraram muita evidência indicando o dilúvio global, o qual, segundo a Bíblia, ocorreu há mais de 4.000 anos, nos dias de Noé. Sobre esse ponto, o príncipe Micasa, bem conhecido arqueólogo, declarou: houve realmente um dilúvio?
provou-se convincentemente o fato de que houve realmente um dilúvio. Notamos os fatos. A redondeza da terra, Isaías 40, versículo 22. A quase infinita extensão do universo, Isaías 55, verso 9. A lei da conservação de massa e energia, 2 Pedro 3, 7. O ciclo hidrológico, Eclesiastes capítulo 1, verso 7. O vasto número de estrelas, Jeremias 33, 22. A lei do aumento da entropia, Salmos 102, versículo 25 e 27. Assume a importância do sangue para a vida, Levítico 17, 11. A circulação atmosférica, Eclesiastes 1, 9. O campo gravitacional, Jó 26, 7 e muitos outros. Alguns dos hinos da Bíblia, Cântico de Libertação de Moisés, Êxodo 15, do 1, Cântico de Vitória de Débora e Baraque, Juízes capítulo 5, versículo 1 ao 31. Cântico de Louvor de Ana, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 ao 10. Lamento de Davi por Saúl e Jonatas, 2 Samuel capítulo 1, 17 ao 27. Cântico de Vitória de Davi, 2 Samuel 22 e Salmo 18. Cântico dos Peregrinos, Salmo 24, 48, Salmo 82, Salmo 94, Salmo 81, Salmo 93, Salmo 92, Salmo 122, versículo 2. Cântico de Amor de Salomão, Cânticos, capítulo 2, versículo 10 ao 15. Cântico de Louvor de Isaías, capítulo 12, 25 e 26. Cântico de Louvor de Maria, Lucas capítulo 1, verso 46 e 55. Hino a Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11. E João nos disse em Apocalipse capítulo 15, verso 3, sobre o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro que será cantado. Notamos, 2 Samuel 22, 1 Crônicas 16, do 7 a 36, Isaías 38, 9 ao 20, Lucas capítulo 1, versículo 42 ao 45, Lucas 1, 68 ao 79. A Bíblia fala muito sobre hinos e canções. A Bíblia exige todo tipo de conhecimento de estrutura literária. Como disse o poeta, com o Espírito de Deus como meu guia, passei pelo carreteiro do Velho Testamento, observando suas galerias de arte. Lá estava quadros de Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José, Arão, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Sadraque, Misaque e Abdenego, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquia, todos pendurados na parede. Passei pelo lugar de música dos salmos, onde o Espírito de Deus toca o teclado da natureza. Até parece cada junco, e o tubo do órgão grande de Deus responde para o coração de Davi, o cantor de sua vontade. Entrei na câmara de Eclesiastes, onde a voz do pregador é ouvida, e o conservatório de Saron, o lírio do vale, onde seus perfumes encheram minha vida. Entrei no escritório dos provérbios e adiante para o observatório dos profetas, onde eu vi telescópios de muitos tamanhos, todos apontados para o evento da estrela brilhante, que haveria de vir trazendo nossa salvação. Entrei na sala de audiência do Rei dos Reis, capturando uma visão dos escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João. De lá entrei na sala de correspondência, vendo Paulo, Pedro, Tiago e João, escrevendo suas epístolas. Entrei na sala de Apocalipse, no trono, mais resplandecente do que o cume, estava assentado o Rei dos Reis. Sobre o trono de sua glória, com a cura das nações em suas mãos. E eu exclamei, salve, todo o poder é em seu nome, em nome de Jesus. Os anjos disseram, traga o real diadema e coroe ele, Senhor de todos os senhores. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe sempre.